Olá, estamos aqui em mais um Minuto de Saúde Mental e hoje nós vamos falar do oposto, né? Falamos aí de crianças, vamos falar agora do final da vida física, né? Que é a depressão na terceira idade. Quando nós falamos de terceira idade, hoje em dia a gente repensa o que significa cronologicamente essa terceira idade. Há quem diga, ou pelo menos é na lei, que a partir dos 60 anos você é considerado idoso. Eu acredito que até os 75 anos eu diria que você é um adulto com idade, né, avançada. Mas idoso para mim é acima dos 75 anos de idade, quando realmente a gente começa a perceber grandes mudanças fisiológicas no ser humano encarnado, né? Aí sim nós podemos chamar de idoso. E quando você fala de psiquiatria no idoso, que é a tal da psicogeriatria, nós então vamos estar cuidando de pessoas de 60 até 100 anos de idade. E se você for pensar nisso, se alguém tem algum transtorno que começa com 60 anos, provavelmente ela vai cuidar disso, ela tem mais uns 40 anos para cuidar disso e, quiçá, se curar de qualquer causa da sua depressão. Então o idoso não fica deprimido só porque é idoso, né, porque envelheceu? Não necessariamente, né? Às vezes podem acontecer acidentes de percurso durante a idade mais madura, né, durante o adulto idoso, né, porque existe o adulto jovem, o adulto maduro e o adulto idoso, que pode levar a ele ter crise depressiva. Não é difícil a gente imaginar perder pessoas na família, né? Com a idade, pessoas amigas podem morrer. Isso mexe, deixa as pessoas depressivas. A própria aposentadoria, que no primeiro, segundo ano é uma alegria, né? Umas férias, é um ano sabático, mas em seguida cai num vazio. O para quê? As pessoas começam a perceber que ela não é tão respeitada como era respeitada antes, enquanto tinha um trabalho, né? Muitas vezes elas começam a perceber que as pessoas que se aproximam do idoso é muito mais por causa do dinheiro que ele tem do que realmente pela pessoa mesmo. E isso pode causar um mal-estar, uma depressão reativa, emocionalmente determinada pelas circunstâncias de vida, por uma sensação de menos-valia causada por uma percepção realmente que lhe dão menos valor, né? Aspectos físicos, dificuldades físicas, não conseguir mais fazer as mesmas coisas que fazia antes, aí começa a ter algumas falhas, né, talvez de memória, normal da idade, normal do momento, e isso vai deprimindo as pessoas. Mas, se esse idoso já tiver, vamos dizer assim, predisposição genética para quadros depressivos, essa pode ter sido a primeira investida de coisas do mundo da epigenética que vai acionar a sua genética. E aí então começa a perceber que a depressão dele não é só reativa ao momento mais difícil da vida dele, e sim entra no campo do transtorno mental depressivo. E aí, se a gente for olhar para trás, a gente vai começar a perceber que ele já tinha alguns traços depressivos, talvez leves, no máximo moderados, em que ele aprendeu a conviver com aquilo e desenvolveu, se esforçou, ninguém percebeu. Muitas vezes até o depressivo leve e moderado, ele se esforça tanto para lutar contra os sintomas que ele fica hiperprodutivo, como uma formação reativa, na qual ele sabe que se ele parar para descansar, ele não volta. Mas conforme ele vai se aposentando, vai diminuindo os seus compromissos, é como se a doença começasse a ganhar terreno. Aquele descanso que ele não queria se dar, senão ele não voltava mais, fica inevitável. Pela própria fraqueza física, diminuição das atividades, diminuição dos compromissos, ele vai se entregando, aí a doença vai ganhando terreno. E aí, dependendo da intensidade como ela chega, ela pode causar uma depressão grave, inclusive com sintomas psicóticos. E há quem diga que depressão no adulto maduro e no adulto idoso, como a gente fala, né, é prenúncio, está sendo hoje considerado que é prenúncio de demenciação. Então é importante que as pessoas percebam logo se tem algum quadro depressivo e se tratem antes de começar a ter sintomas mais
impeditivos de fazer as coisas, né? De sintomas que causam mais dependência ou retração psicossocial. Porque você tratando disso já é uma grande maneira de você evitar que lá na frente entre num quadro demencial. E se entrar, entra com menos sintomas graves, menos dificuldades de adaptação à vida do idoso avançado, né? Que eu colocando aqui 80 e às vezes 90 anos de idade. Tá, mas aí você descobriu que o idoso tem depressão. Fez o diagnóstico e tem que tratar. Como que trata a depressão no idoso? Salvaguardando as sensibilidades do corpo do idoso em questões de dose dos remédios, a busca é a mesma, né? Não existem grandes diferenças. Idosos também podem ter que precisar tomar remédios, muitas vezes em doses altas, combinando remédios entre si e trabalhando sintomas correlatos, né, como a insônia, através de uma polissonografia, trabalhando questões hormonais, repondo hormônios, provavelmente de hormônios da tireoide, hormônios, às vezes hormônios sexuais, principalmente nas mulheres na menopausa. Há de se fazer uma investigação ampla do idoso, e não só a função dele em termos de dia a dia. E aí, é claro, avaliar sempre a memória, a sua capacidade operacional, de se relacionar com as pessoas, de ter independência e autonomia, para que ele não perca isso como prenúncio de um estado demencial. Há idosos que, inclusive, precisam de eletroconvulsoterapia, às vezes podem se beneficiar também com aplicações de cetamina, o que vai depender do quadro, da evolução e principalmente do comprometimento que essa depressão está causando na qualidade de vida do idoso.